Olá, sou Meire J. Costa e eu quero conversar com vocês sobre o que vai acontecer no nosso planeta daqui para frente, algumas coisas que vão acontecer, as transformações que vão ocorrer. Mas é um papo tão complicado que eu estou aqui pensando como eu vou começar a falar isso com vocês. Quem já me conhece, quem me acompanha aí no canal já há algum tempo, sabe que eu gosto de colocar as coisas de uma forma tranquila, que ninguém se apavore e que possam compreender sem se alarmar. Porque cada vez mais a gente precisa passar a informação de uma forma bacana, para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, mas não se desesperem ou entrem na vibe do medo. Beleza? Bom, vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal, porque a gente está tendo dificuldade de distribuir o vídeo, a gente está sentindo isso. Então, você se inscrevendo me ajuda também para que a informação chegue a mais pessoas, tá? Então, eu nunca fui de pedir essas coisas não, mas eu vejo que está acontecendo isso. Então, se você puder colocar o curtir, aí vai ajudar com que o vídeo seja mais divulgado, né? Seja mais distribuído. Bom, vamos lá. O que vai acontecer? Quem está já acompanhando todo esse processo de transição do planeta, está todo mundo já cansado de saber que o planeta vai entrar numa outra frequência, essa frequência vai alterar a gente, já está alterando todos nós, e nós vamos entrar numa outra dimensão, é o que falam, porque quando a gente atinge uma outra faixa frequencial, a gente passa toda a matéria passa a vibrar numa outra dimensão. Ok, mas isso não quer dizer que essa matéria toda vai se desintegrar e vai dar espaço para uma nova matéria. Não, a gente, num bom período, nós vamos conviver com essa transição mesmo, de transformação de corpos. Toda a matéria que está sobre o planeta vai começar a se transformar em uma matéria, vamos dizer, mais sutil, que é compatível à nova frequência que o planeta vai vibrar. Mas até isso acontecer, a gente vai passar uns bons anos, talvez até milênios, ainda nesse espaço de adaptação. E durante esse espaço de adaptação, as consciências que já passaram por isso, quando a gente fala consciências que já passaram por isso, raças extraterrestres, de irmãos lá de fora, que já passaram por essa experiência de transição em seus planetas e que tentam nos alertar do que pode acontecer aqui conosco. Todo período de transição num orbe causa uma certa confusão, um caos, primeiro, para que depois tudo se acerte. E dentro desse caos, em todos os planetas, a gente tem consciências, grupos conscienciais, raças talvez distintas ou raças até misturadas, formando grupos que se aproveitam da situação. E tem outros grupos também formados por diversas raças que tentam ajudar a população daquele planeta a passar da melhor forma possível todo esse período de transição. Por quê? Porque todos os habitantes daquele planeta, durante esse processo transitório, sofrem alterações biológicas e alterações no seu padrão vibracional. E isso implica no seu campo emocional, no seu campo psicológico, em todo o seu campo espiritual também. Então a gente vai ver cada vez mais essa transformação na gente. Mudança de comportamento, das nossas reações emocionais. E o que vem acontecendo? Existe um grupo que sempre teve domínio sobre a Terra, não é uma raça, são várias raças que se uniram desde que o mundo é mundo e que vem, não vamos dizer nos escravizando, mas sempre utilizaram a nossa energia, o que a gente produz, a nossa própria bioenergia, tudo os alimenta e eles conseguem manter o domínio sobre o planeta já desde que o mundo é mundo, como eu falei. Como a gente está nesse período de transição e a gente está alterando o nosso padrão vibracional, isso faz com que muitos saiam do domínio
desse tipo de grupo, porque eles implantam, quando eles chegam num planeta, eles implantam um sistema de crenças que, por aqueles habitantes ainda estarem num estágio evolutivo muito primitivo, eles vão acreditando em tudo que é mostrado. E assim aconteceu conosco. Todo o nosso sistema de crenças, em termos de espiritualidade, religiosidade, foi implantado na gente do jeitinho que eles sempre quiseram, de forma que nós fôssemos dominados. E quando eu falo isso, gente, não tem uma religião distinta, todas as religiões, em todos os segmentos, sempre foi isso. A gente foi adestrado a ter um temor a algo maior do que a gente, para nos causar um freio. Além disso, algumas já começaram a trazer para a gente a ideia de que, e mesmo lá atrás também, que esse algo maior pune aqueles que não se comportam direitinho, não é isso? Mais recentemente, aqui no lado ocidental, porque lá no lado oriental eles já sabiam, já traziam esse conhecimento há mais tempo, de que tudo é ação e reação, a famosa lei do karma, o que a gente faz, a gente paga. Se a gente for analisar isso de uma forma bem profunda, é o mecanismo de crescimento da humanidade. Então, nós crescemos sob um temor de punição. Todo processo de crescimento que é calcado no medo, ele não é natural, ele não é, muitas vezes, até real. Se você pegar uma pessoa e quiser adestrá-la a ser boa, impondo temor, dizendo, olha, se você não for bonzinho, Deus vai te castigar. Se você não for bonzinho, você não vai conseguir a prosperidade. Se você não pensar positivo sempre do seu semelhante, você não vai ter as coisas na sua vida, você não vai ter recursos. Se você não for uma pessoa temente a Deus, você não vai ter também nada na sua vida, você não vai conseguir prosperar. Gente, de diversas maneiras que falam pra gente, é tudo no fundo a mesma coisa. Se você não obedecer a algo ou alguém, a uma regrinha, você é punido e você vai viver na infelicidade, certo? Isso aí, em todas as religiões, em todas as doutrinas, é o que pregam pra gente. Ok, só que no momento que a gente está fazendo essa transição toda, nós estamos, como consciência, começando a vibrar naturalmente uma outra frequência. Nossos corpos, nossos pensamentos, consequentemente, tudo começa a vibrar numa outra frequência. Essas frequências são divididas também, lógico que existem outras coisas por trás disso, mas de uma forma bem simples, bem rasteirinha, todas as frequências, algumas a gente conhece, são medidas por nossas reações. Pelas nossas emoções, a gente sabe medir mais ou menos em que frequência nós estamos. Então, naturalmente, nós vamos passar por uma frequência melhor, uma frequência que a gente vibra um pouco mais afastado justamente do medo. E isso, aqueles que sempre nos dominaram, não querem que aconteça. Então, o que eles estão tentando fazer e vão tentar fazer cada vez mais? Trazer o medo para cima. E como é que você faz isso? Mascarando esse medo. Antes a gente tinha, é como se, não, então tá muito primitivo. A gente sabe que não é bem assim, que Deus não pune ninguém, que a gente já consegue entender que existe uma consciência suprema, aí evoluiu para a lei do karma. Não, então tudo bem, Deus não pune, mas porque Ele é misericordioso, existe ação e reação, o que você faz, é que você faz, é que você paga. No fundo, a mesma coisa. Você não está sendo bom porque você está sendo bom porque você tem medo de colher aquilo que você está plantando. Não que isso seja ruim, gente, não é ruim. É uma forma realmente de ensinar aqueles que não têm capacidade ainda de enxergar ou de compreender uma equação. Então a gente ensina lá atrás, como é que a gente vai ensinar para fazer uma equação se você não ensina primeiro quanto é 1 mais 1, 4 menos 2, você tem que dar o princípio ali, né, do cálculo para depois você entregar uma equação. Então faz sentido dentro dessa caminhada. Só que
esse sentido poderia ser aplicado sem a dominação, sem que essas raças tirassem proveito próprio. Mas quando a gente fala de consciência, a gente está falando de livre-arbítrio e seres pensantes, que também ainda não são perfeitos. Então, quando se percebe que uma população, uma raça, habitante de um determinado planeta ainda está primitivo e que precisa ser ensinado a caminhar, vai aparecer consciências que vão querer tirar proveito disso, que vão querer explorar aquela humanidade, aquela raça, que às vezes não são nem humanoides, mas aquele conjunto ali de produtores energéticos vão querer explorar para se alimentarem durante milhões de anos, milênios, sei lá, tá? Então isso acontece em qualquer parte da nossa galáxia. E como a gente está nesse período natural de transição, alguns vão conseguir sair dessa roda. E quando eu falo sair dessa roda, eu sei que vai chocar muita gente, é por isso que eu não sabia como eu ia conversar com vocês. Porque é difícil você ter esse grau de entendimento. Como você se comportaria se você soubesse que uma pessoa faz um monte de coisa ruim com os outros e ela não se dá mal? E aí? Você ficaria com raiva porque essa pessoa está provocando mal para algumas pessoas? Ou você ficaria com raiva porque você não faz a mesma coisa que ela faz porque você tem medo da punição? É um caso a pensar. Eu sei que existem casos extremos que a gente já traz isso dentro da gente que é errado, tipo matar alguém. De repente, acredito que a maioria aqui não teria coragem de matar ninguém, mesmo que fosse permitido matar. Mas, num caso de guerra, onde as pessoas se alistam e matam os outros, com salvo-conduto para matar. Vocês estão conseguindo ir alcançando? Então, isso é um comportamento que nós ainda trazemos da gente desde que permitido. Por quê? Eles vão tentar agora implantar justamente a guerra. Não só uma guerra mundial, que isso vem se arquitetando e a gente fica, não, é besteira, não vai rolar em nada. Mas uma guerra também dentro das próprias nações, isso ele já vem tentando há muito tempo. E não é difícil disso acontecer, não. Tá? Isso é um futuro, uma das vertentes do futuro que a espiritualidade que tenta assessorar a gente já acessou e que traz essa informação para que a gente se cuide muito. Por quê? Porque é preciso que a gente traga essa consciência dentro da gente do que é certo e do que é errado, naturalmente, sem o medo da punição, porque senão a gente vai matar sendo permitido. A única maneira da gente estancar guerras é não tendo soldados. Enquanto houver pessoas que acham que estão ali fazendo a coisa certa, mesmo matando uma outra pessoa, a guerra vai existir, ou o risco de guerra vai sempre existir. Então, a gente sabe que primeiro eles testaram na gente o medo e viram o quanto a gente ainda está primitivo no nosso medo. Não foi assim? Com uma doença. Todo mundo ficou com medo, todo mundo virou juiz e algoz de todos. A gente julgava todo mundo, quem não usava máscara, quem usava, quem se vacinou, quem não... A gente sabe. Isso pelo medo, porque a gente viu pessoas queridas indo pela doença. Então foi uma forma que eles conseguiram medir o medo da humanidade. Até que ponto a gente tinha superado ou que estávamos fora do padrão de frequência do medo. Alguns realmente conseguiram superar, mas a maioria não. A gente viu o que aconteceu no planeta. Ficou todo mundo isolado, todo mundo com medo, todo mundo um evitando o outro. Isso provocado pelo medo. Então, ponto para eles conseguiram guardar isso lá na gavetinha deles, existe o medo. O outro ponto que vai começar a surgir vai ser justamente as pessoas começarem a fazer coisas erradas sem ter uma punição. E a gente vai perceber isso muito para frente. Muito, muito. Injustiças, coisas que a gente acha. Nós temos a nossa justiça daqui, da Terra, que alguns sempre, uns são pegos, outros não são pegos. Para frente a gente vai ver muitos não sendo pegos também, tá?
e a gente vai entrar nessa de o porquê, o que foi, vamos questionar, mas é preciso que a gente entenda que cada um está dentro da sua própria frequência, do próprio padrão vibracional. A gente não tem nada a ver com o padrão vibracional do outro. Por isso é que é importante a gente trazer dentro da gente o quê? O que eu faço de certo ou de errado independe se tem alguém me olhando, independe se eu vou ser punida, independe se eu tenho temor a algo. Eu faço isso porque eu vibro isso. E quando você vibra de acordo com a sua essência, aí sim você consegue entrar no fluxo da frequência do planeta. Não importa em qual padrão vibracional você esteja, qual vibe você esteja. Se você conseguir alinhar certinho quem você é, como você pensa, como você age, o que você sente, e agir realmente de acordo com isso, sem interferência externa, você conseguiu sair do que a gente chama Matrix. Você conseguiu sair de tudo que foi criado para provocar na gente o bloqueio. Agora, é preciso sair dessa Matrix de uma forma bacana, numa frequência mais alta, numa frequência que te afasta do medo e te aproxima da frequência que a gente chama de amor incondicional, aonde você não pratica mais nada ruim, você não faz nada que cause sofrimento, dor a outra pessoa, porque você se sente bem fazendo isso. Porque é a sua vontade, é você exercendo quem você é. Você não praticar uma coisa ruim é sua essência. Quando você pratica algo, e essas pessoas também é outro ponto, quem consegue se aliar e sair da Matrix e não consegue enxergar isso totalmente, volta para a Matrix pela culpa. Então você sai fora porque você se alinhou tudo, mas quando você chega lá fora, se você fizer qualquer coisa que não esteja alinhado com a sua essência, seja o que for, você automaticamente vai cair na rede de novo. Então é importante que a gente fale isso para que você cada vez mais busque o seu autoconhecimento, fazer aquilo que te dá alegria, que te traz felicidade. Eu estou batendo muito nessa tecla. E é no nosso dia a dia, momento a momento. A cada momento que você for fazer uma escolha, você tem que avaliar aquilo que traz alegria para o seu coração. É aquilo que está te colocando numa frequência mais alta. Porque se você ficar, não vou fazer isso porque eu tenho medo de acontecer aquilo, não importa o que seja, já baixou tua vibração. Não, eu não vou fazer isso porque eu vou contrariar fulano, já baixou sua vibração porque você não está sendo autêntico, você está querendo agradar. Então você também está trabalhando num chakra mais baixo, que é o da autoaceitação, a frequência da autoaceitação. Você não pode se preocupar de ser aceito, você tem que exercer realmente quem você é, mas dentro de uma frequência boa. Olha, não é fácil, né? Não é fácil. Então, por isso a gente tem que ir praticando aos pouquinhos, a gente sentir a diferença que causa na gente quando a gente faz algo que nos dá alegria, sentir mesmo, começar a sentir a diferença das frequências no nosso corpo. E isso só através das nossas reações. Cada vez que a gente tenha, que você tenha que ter uma emoção reativa, emotiva de uma forma negativa, você parar para pensar, isso é principal, é coisa que você tem que fazer agora urgentemente. Você teve uma emoção negativa? Para. Tudo bem, todo mundo tem uma descarga de raiva, brigou com alguém. Tenta agora olhar isso de outra forma. Tenta jogar um humor. O riso faz com que a gente eleve nossa vibração. Tenta olhar de uma forma engraçada para aquilo, sabe? Se critique, saiba rir de você mesmo. Olha de fora e diz, nossa, que patético que eu fiz. Caramba, isso vai fazer com que você saia daquele padrão baixo que você ficou. Gente, é exercício.
é o tempo todo você exercitando, que é para você sair daquele ciclo que prende a gente nas nossas emoções negativas. Não é justificando o que você fez, tá? Porque, volto a falar, a gente precisa sair dessa coisa do certo e do errado. A gente tem que fazer aquilo de acordo. Tá, no momento eu tava com raiva, eu xinguei pra caramba. Legal, descarreguei tudo que eu tava. Então, que da próxima eu consiga me controlar melhor. Que coisa patética que eu fiz, não era pra fazer isso, mas fiz. Caramba, tira de uma forma mais leve, se perdoando, entendendo que você é falho, que você tem todas as suas dificuldades. Isso vai fazendo com que a sua frequênciazinha vá aumentando. É tempo de você se conhecer, é tempo de você fazer coisas que te agradem. Volto a falar, sempre sem prejudicar o coleguinha. Se você fizer algo que prejudique alguém do seu lado, a sua consciência que foi programada para crime e castigo, desde lá de trás, o teu DNA é todo programado para crime e castigo. Se você não for autêntico e sentir que realmente você está fazendo uma coisa legal, bacana, que não prejudica ninguém, que estou bem e tal, se você não tiver isso dentro de você e você ainda tiver uma pontinha de caramba, eu consegui isso, mas eu prejudiquei fulano, babau, você vai entrar na frequência do crime e castigo, que é o que te prende na famosa roda de Sansara, ação e reação, tá? É por isso que algumas pessoas nós vamos ver várias pessoas fazendo coisas bárbaras sem punição. Não só aqui no plano físico, como também no astral, como a gente já vê. E foi assim que eu tive entendimento e que me mostraram como isso funciona. Porque muitas vezes você no plano astral, você se depara, você vê situações de pessoas que você diz, caramba, pessoas até conhecidas, políticos, figuras, celebridades, pessoas que a gente conhece da história, e você vê bem no plano astral. Aí você para e diz assim, mas como? Inclusive não falaram lá que estava pagando isso em tal lugar? Não. Muitas vezes isso foi falado pra gente, para que a gente continuasse dentro desse conceito de ação e reação. Uma coisa importante também colocar para vocês, que eu coloquei numa das lives, já falei aí, essa questão da espiritualidade, que a gente divide em bonzinhos, mauzinhos, sombra e luz, quando na verdade os que dominam são todos iguais, só que com roupagens diferentes. Então é lógico que tem aqueles que se comprazem muito no mal, que fazem a mesma coisa que aqueles que a gente sabe que não faz tanta maldade, mas que o que eles querem? Dominação, se alimentar de nossa energia. Então, tem uns que utilizam métodos mais bárbaros, que fazem mesmo maldade e não estão nem aí. E tem outros que se utilizam de formas mais sutis para conseguir o mesmo intento. Então, nós temos forças atuando sobre a gente, quando a gente fala de espiritualidade, que na verdade elas não são tão antagônicas, elas têm o mesmo objetivo, porém elas trabalham em forma diferente e muitas vezes elas se permeiam e a gente nem sente. E a gente está achando que está lidando com a luz e está lidando com a treva ou vice-versa, tá? Só para que a gente consiga alcançar um pouco esse conceito de que do que a gente se comunique, de como eles nos dominam. E quando eu falo eles, eu acho que todo mundo já tem entendimento aqui para saber que a gente tem outras raças mesmo dominando o nosso planeta, atuando por trás de tudo isso, influenciando os governantes, as pessoas de destaque, as pessoas que têm um certo controle financeiro sobre o planeta também. Isso é tudo coisa natural, gente, mas não só. E hoje em dia, com o recurso que a gente tem de internet, de poder alcançar um monte de pessoas com a nossa palavra, não são só também as pessoas que são muito famosas. Alguns também são influenciados por eles para trazer justamente mais medo, mais pânico e não deixar que a verdade venha à tona. A gente precisa ter conhecimento da verdade, de como funciona, mas sem se apavorar, sem ter medo.
Tudo é processo natural. E se a gente tiver um entendimento, sem agir com intolerância, se você até aqui disse assim, pô, não estou entendendo nada disso, calma. Calma que vai chegar seu tempo e vai dar um insight. Principal, não agrida ninguém. Se alguém aqui conseguiu entender, beleza, tá? Se você chegou até aqui e não está entendendo nada, show. Só não agrida, porque quanto mais a gente agride, mais a gente está fazendo o que eles querem, que é nos manter na vibe baixa, da agressividade, do medo, da prepotência, da intolerância. Por isso eles nos dividiram em diversas religiões, por isso surgiram diversas formas de se conectar lá em cima, né? Justamente porque eles sabiam que poderiam nos manipular. Aí a gente ia achar que a minha forma é mais correta que a sua, eu tô com a verdade, você não tá, e isso vem aí acontecendo há milênios conosco. Então é tempo da gente se afastar um pouquinho de tudo isso e entender mais de energia, que nós somos seres energéticos, que o que rege de verdade nossas relações é o eletromagnetismo. E isso eles não podem alterar, eles não têm como alterar. Eles até manipulam, jogam conosco, porque eles sabem utilizar melhor essa força do que a gente. Mas eles não podem manipular. No momento que você sai disso, que você consegue entrar na frequência certa, eles não conseguem manipular através do eletromagnetismo, porque você saiu do alcance deles. E é isso que a gente tem que lutar para fazer. Então, quando Jesus foi o cara que veio aqui para falar muita coisa para a gente, mas ele não tinha condição, porque nós não tínhamos ainda entendimento. Ele tentou, né? Então, quando ele falava até a questão do não julgar, que a gente não deve julgar, ele trazia de uma forma bonitinha para que a gente entendesse, é pecado julgar, porque quando a gente está julgando, está apontando para os nossos erros e tal, mas não era só isso. É porque ele sabia que a gente não deve julgar porque cada um está numa frequência. E imagina se ele falasse isso lá atrás. Até hoje eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui, muita gente não está entendendo. Ninguém não, muitos vão entender. Mas eu tenho certeza que vai ter gente que não vai entender isso. Você imagina alguém, vamos colocar um exemplo prático. Uma pessoa que trabalha dentro de um banco, né, e descobriu, como de vez em quando a gente vê aí um ou outro, conseguiu uma forma de desviar o dinheiro. Ele vai desviar, sei lá, centavos de cada uma das pessoas. Ele não vai causar mal, prejuízo para aquelas pessoas. Que falta vai me fazer 1 centavo? Nenhum. Mas só que se ele juntar de 1 centavo de 1 milhão de pessoas, se ele conseguir tirar dentro lá do sistema do banco, ele ganha 1 milhão. Dentro do conhecimento que ele tem, que ele veio, ele utilizou para fazer isso. Eu sei que muita gente vai condenar, vai dizer, nossa, isso é um absurdo, é errado, ele tem que ser condenado. Ele tem que ser condenado dentro das nossas leis, que nós criamos leis de convívio social. Ok, beleza. Mas, energeticamente, será que ele tem que ser condenado? Aí eu sei que muita gente vai pipocar. Só que, energeticamente, uma pessoa dessa não é condenada. Ele não colhe aquilo que ele fez. Aonde ele prejudicou uma pessoa? Tirando 1 centavo da conta de alguém. Entendeu? Só que nós que estamos fora do sistema, que estamos vendo, a gente quer que ele seja condenado. Aí que entra a questão. Você está querendo que ele seja condenado porque você não sabe fazer o mesmo e fica com raiva dele. Você está querendo que ele seja condenado porque se você tem medo de fazer, você sabe fazer, mas você tem medo de ser preso, né? Ou você realmente entende isso e deseja de seu coração que ele não seja condenado. Olha as situações aí para você parar e fazer uma reflexão. Então é tempo da gente refletir assim, como eu vibro? O que eu estou vibrando? Que tipo de sentimento está me trazendo isso? Para eu sair da Matrix. Eu não tenho raiva nenhuma, acho que é uma consciência muito inteligente. Se tirar 1 centavo de mim, não vai me fazer falta nenhuma. Jamais ia querer condená-lo por ter tirado 1 centavo de mim, né?
Então, e energeticamente, de repente, ele também não se sente culpado, porque ele tem consciência que um centavo não fez mal para ninguém. Ele utilizou a inteligência dele, o recurso que ele tinha para juntar o recurso. Eu sei que muita gente não vai alcançar isso e vai falar, é muito em cima de mim. Mas é preciso a gente entender, viu? É preciso que a gente se liberte dessa coisa da punição, porque energeticamente o conceito é muito diferente das regras de convivência que nós criamos aqui, que de certa forma são necessárias pela nossa forma ainda tão rasteira de vibrar. Que se todo mundo já vibrasse numa frequência bacana, não precisariam leis. Se nós tivéssemos o bom senso de utilizar o espaço, dividir espaço sem agredir o outro, sem ultrapassar o limite do outro, sem afrontar ninguém, para que seriam precisas as leis? Não. Você age porque você é uma pessoa boa, você é um ser consciente que sabe dividir espaço com outro ser consciente. Só que na nossa sociedade não é assim que acontece. A maioria das pessoas que não cometem falha com o outro não cometem porque tem medo de ser preso, tem medo de ser punido, tem medo de ser julgado pela sociedade, agora pela internet, medo até de ser cancelado. Tá? Bom, eu espero que vocês consigam alcançar isso um pouquinho. É uma reflexão, comecem a pensar, é importante, porque eu sei que muita coisa vai vir aí pela frente, não vai ser muito longe não. A gente vai ver nos próximos anos o que vai acontecer e nós vamos ser manipulados direitinho se a gente não conseguir sair dessa matrix aí, tá? Deixo o convite para vocês para o evento A Espiritualidade na Nova Terra, que vai acontecer nos dias 23, 24 e 26 de maio, totalmente gratuito, totalmente online. Eu vou estar conversando com vocês através de 3 aulas aqui no YouTube às 8 horas da noite, tá? Se você quiser participar, se inscreve, o link vai ficar aqui na descrição desse vídeo, aí você se inscreve para participar, que isso e muito mais eu vou falar nesse evento aí, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração aí e fiquemos com a luz.